amigos, estamos iniciando o programa Em Pauta e nessa semana conosco Ana Lúcia Preto, ela que é presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Lajeado. Ana Lúcia, um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Para mim também é um prazer, Alício. Muito bem, recentemente fosses eleita presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Lajeado. Gostaria que nos falasse um pouquinho sobre essa entidade. Bom, o Conselho ele já existe há bastante tempo. Em várias oportunidades ele foi reiniciado o trabalho e por alguns motivos acabou não indo adiante, né? As reuniões não aconteceram. Então agora novamente foi chamado uma reunião, uma assembleia para que as entidades se reunissem, né? E elegessem a nova diretoria para os próximos 2 anos. E neste momento então o grupo entendeu que, por indicar o meu nome, né, que para mim também foi uma surpresa, não era essa a intenção, né, mas como tenho uma vivência já na área da cultura, junto à universidade, junto aos órgãos estaduais, então acho que a gente consegue colaborar e fazer algumas adequações que se vê necessárias, né, para que o nosso conselho possa realmente ter um formato mais próximo àquilo que vem acontecendo no Estado. Ana Lúcia, quem está junto contigo no Conselho? Bom, naquela ocasião foi eleito então Dietmar Born como vice-presidente, a Lisete Machado como secretária e a Ana Cecília Togni como vice-secretária. Os demais integrantes da diretoria, eles são cargos que vão ser indicados por esta diretoria eleita, né? E isso vai acontecer nas próximas reuniões. Nós já fechamos com o grupo que nós teremos reuniões todas as segundas, terças-feiras de cada mês. Então, todas essas datas nós já temos elas definidas, vão acontecer na Casa de Cultura, às 16 horas, a reunião do Conselho Municipal de Cultura. Tá. Essas pessoas que integram o Conselho, elas representam segmentos da sociedade? Várias entidades que estão ligadas à cultura do município de Lajeado e também algumas ligadas ao setor do turismo, já que a nossa secretaria é a Secretaria de Cultura e Turismo de Lajeado. Então, um Turvales, por exemplo, se faz presente com um representante, outras entidades culturais das etnias, da etnia alemã, da Tutti Fratelli, da Afro, né, também órgãos de imprensa estão lá representados, e essa estrutura mesmo é que nós vamos pensar e readequar e até ver se o próprio conselho é melhor ele ser um Conselho Municipal de Cultura e Turismo ou nós criarmos 2 conselhos, né, para que cada um se direcione para seus formatos, até pensando como funciona a nível de Estado e a nível federal, onde essas entidades, esses órgãos são realmente separados, né, na questão de captação até de recursos. Então isso tudo é um estudo que nós vamos fazer agora para deixar isso preparado, para que se tenha o melhor resultado possível. Pois é, falando em resultado, que funções, enfim, que atribuições o Conselho de Cultura tem? O Conselho de Cultura ele não é um promotor de eventos, né? Não é ele que vai organizar o carnaval, não é ele que vai organizar shows. Na realidade, o Conselho ele é um órgão consultivo e de assessoramento à própria secretaria. Tá? É por ele que passa, digamos, a programação ou a agenda cultural proposta para o município, né? Então a secretaria passa pelo conselho e juntos se define, né, a partir de uma política pública de cultura, que hoje a gente ainda não tem isso muito definido, também é um trabalho que o conselho tem que assumir, que é definir uma política pública, definir aquilo que o município quer investir mais fortemente. E isso, Alice, não significa que, se nós definirmos que uma determinada área é importante, as outras vão ser deixadas de lado. Muito pelo contrário, acho que todas têm que caminhar juntas. Mas nós precisamos ter uma identidade cultural. A gente pode citar, por exemplo, Passo Fundo, né? Quando se fala em Passo Fundo, se fala em cultura, logo se lembra da jornada literária, porque isso foi
foi criado lá, ele se desenvolveu, né, e isso já está muito solidificado. Então, nós podemos pensar em Lajeado. O que Lajeado quer se identificar? Já temos um projeto na área da educação, que é o Lajeado Leitor, já vem sendo realizado agora, vai ser realizada a 7ª Feira do Livro. É por aí que nós vamos, isso é um ponto de interrogação, que nós vamos discutir com todas as entidades, tá? Ou não, Lajeado quer ficar conhecido na área da música, na área da orquestra, nós temos uma orquestra, na área da música instrumental. Enfim, vamos definir, e não precisa ser uma só identidade, podemos ter 2, sem nenhum problema, mas isso tem que ficar muito claro, né? Porque daí as políticas vão ser direcionadas, os recursos vão ser mais, porque senão a gente fica aquela questão de atirando para todos os lados, e é um pouquinho para cada um e acaba não conseguindo fazer nada de muito relevante. Então, é nisso que o Conselho tem que se focar. E para que isso tudo possa acontecer, primeiro o Conselho tem que se organizar e saber como é que ele trabalha. Então, a nossa primeira tarefa agora é rever o regimento interno do Conselho. Ele existe, ele foi modificado em 2009, mas assim, por cima o que a gente pôde ver, ele ainda não nos atende, ele ainda não está claro. E a nossa ideia é pegar o regimento interno do Conselho Estadual de Cultura, que já está solidificado, trazer para Lajeado e ver o que nós podemos aproveitar daquele trabalho e começar a construir o nosso. Então esse é o nosso primeiro trabalho e depois ir para o macro. Tá, ok. Nós vamos ao intervalo e na sequência retornamos com o programa Em Pauta. Retornamos com o programa Em Pauta. Nessa semana, a participação de Ana Lúcia Preto, presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Lajeado. Ana Lúcia, continuando o nosso bate-papo aqui sobre cultura, gostaria de ouvir de ti, que é da área e até pela experiência que tu falaste, que tu tens de tantos anos lidando com a cultura, uma definição geral de cultura. A gente encontra muitas definições, né? E a cultura muitas vezes ela se confunde com a palavra educação. Então, quando as pessoas querem dizer que a pessoa não tem educação, ela diz que a pessoa tem cultura. Exato. Né? Então, a cultura tem muito a ver com conhecimento, né? com conhecer suas raízes, conhecer suas origens, cultivar. A cultura, né, vem dessa raiz de cultivar. Então, de fazer com que as pessoas não ignorem, não deixem o seu passado como uma coisa velha, como uma coisa ultrapassada, como uma coisa antiga, mas sim conhecendo, saber para onde eu vou, né? Ter esse direcionamento, porque as coisas não são descartáveis. Tudo aquilo que a gente faz pode, para algumas pessoas, não terem tanta importância no momento, mas mais para frente a gente vai dizer, poxa, mas aquela pessoa estava fazendo aquilo, como ela tinha uma visão já muito aberta, né, muito avançada até para o seu tempo. Então essas questões assim, de cultivar, de ter conhecimento, de buscar e a partir disso de construir. Eu vejo a cultura como isso, assim. Então eu não tenho como separar muito. Tem a ver, assim. A pessoa que busca a educação é quase que uma forma natural, ela busca a cultura porque ela busca conhecimento, né? Não quer dizer que pessoas que não tiveram oportunidade de estudar não tenham isso, tem pessoas que têm muito fortemente isso. Então, a gente vai encontrar nos nossos interiores pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, mas que têm um conhecimento muito grande, porque elas se envolveram com tudo aquilo, né? Elas guardaram, elas resgataram, elas cultivaram a sua história. Né? Então é isso, é não esquecer a sua história, é levar adiante, é transmitir para as outras gerações, não deixar morrer. Ana Lúcia, e aqui no Vale, como tu analisas a cultura aqui do Vale do Taquari? Eu vejo assim que a gente tem algumas questões ainda muito fortes para se desenvolver, né? Às vezes é muito mais uma questão das pessoas buscarem o conhecimento, e a gente conversava um pouquinho antes mais na questão do patrimônio histórico edificado, que tem muitos... Tem muitas questões que as pessoas ainda têm restrições, por exemplo, se eu disser que é importante se preservar um determinado prédio, vou ter
na maioria das vezes eu vou ter uma reação muito forte das pessoas quando dizer, pô, mas aquele ali é um terreno que tem um valor comercial muito grande, se eu deixar aquele prédio velho em cima, né, estou perdendo dinheiro. Mas é uma questão de ressignificar aquilo ali, de ver como aquilo também pode ser transformado num poder econômico mais forte se eu aliar com o turismo, né, se eu buscar outros usos, né, e aquilo também que a gente comentava, exemplos há pouco, assim, de usos que estão sendo feitos a prédios que estavam sendo deteriorados, que as intempéries estavam acabando com o prédio. Então, dentro das outras áreas também, às vezes a gente vai muito pelo modismo e acaba deixando as questões que nos trariam mais conhecimento de lado. Então, na música, no teatro, né? Então, eu vejo que nós temos um trabalho muito forte nessa questão, que é na formação de plateia, né? De insistir. Não, a gente não pode, porque faz um trabalho e tem pouca plateia, então não vale a pena. Não, vale a pena. Vale a pena. E eu sou muito defensora de fazer esse trabalho com as crianças, nas escolas. Porque a criança, ela tem essa questão de, se ela for acostumada a uma determinada situação, ela vai poder avaliar e saber se ela gosta, se ela não gosta. Agora, se ela nunca for apresentada a isso, é uma rejeição natural. E a criança tem muito também de fazer com que a família se envolva. Poxa, se ela gosta de ver uma peça de teatro, ela vai insistir, vai acabar levando o pai, a mãe, a tia, alguém vai junto. E isso vai formando cada vez um círculo maior, né? E o trabalho que é feito pelas professoras também, no criar os grupos, seja o grupo de coral, seja o grupo de teatro, tudo isso faz com que a gente, daqui mais um tempo, mais uma geração, talvez nós tenhamos uma realidade bem diferente. Mas eu sou muito entusiasta e eu acho que vale a pena. Ana Lúcia, para encerrar aqui a tua participação, gostaria que tu falasse também sobre o Fundo de Apoio à Cultura. Essa é uma das propostas, né, que a gente já vinha conversando um pouco isso com a Secretaria Municipal de Cultura, e eu acho que agora com essa gestão, depois desse primeiro momento de nos organizarmos, é de levar para o governo municipal uma proposta de criação de um Fundo de Apoio à Cultura. O Estado do Rio Grande do Sul tem no papel esse fundo desde 1993, me parece, uma coisa assim. E ele nunca saiu do papel. Tá? No ano passado, a Secretaria da Cultura do Estado começou fortemente a colocar isso em prática. E está sendo um trabalho muito interessante. E que nós temos que ver também isso dentro do nosso tamanho de município, né? Mas ver a forma como nós podemos trabalhar, que é ter recursos no município para avaliar projetos encaminhados pelo município para serem executados no município. Porto Alegre tem o FUNPROARTE, né? Então, Lajeado também dentro dessa ideia. São projetos que não têm apelo comercial. Por exemplo, se eu encaminho um projeto para a lei estadual ou para a lei Rouanet, depois de aprovado, eu vou ter que buscar empresas que queiram aportar o dinheiro. Então, esse meu projeto, além de cultural, ele tem que ter uma visibilidade, um apelo que faça com que essas empresas queiram ser parceiras, queiram aliar o seu nome. Muitos projetos pequenos não têm isso. E como é que eles vão ser executados se eles não têm aonde buscar? Então, esses fundos de apoio à cultura funcionam dessa forma. Lança-se edital, recebe-se as propostas, o conselho analisa as propostas e, dentro do valor que ele tem, define quais são os prioritários para aquele momento. E também busca estabelecer alguns mecanismos que façam com que aquele próprio projeto ele não seja somente um consumidor dos recursos, mas que ele, de alguma forma, ele também tenha algum resultado que possa voltar e realimentar o fundo. Então, essa vai ser o nosso desafio, esse vai ser o nosso desafio, tá? Ter o fundo e ver quais as ferramentas que nós vamos ter para que ele também possa ser realimentado e possa apoiar outros. Muito bem. Ana Lúcia Preto, presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Lajeado. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo obrigado meu. Pela sua participação. Obrigada, prazer é todo meu. Ok, programa em pauta fica por aqui. Nós retornamos então na próxima semana. Até lá.